Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre, aquele irmão maior, esteja já em nossos corações nessa noite. O nosso tema é inovar para renovar. Tem uma provocação ali e a gente vai começar voltando no tempo para ouvir a opinião de Paulo de Tarso, nosso querido Paulo. Nos diz Paulo, na segunda epístola, a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, a população da cidade de Corinto, ali na Ásia, e não vamos confundir com carta de Paulo aos corintianos, né? Nós temos aqui os Coríntios. Capítulo 4, e versículos 8 e 9, para nos dar um pouco da sensação daquela época, o que eles estavam vivendo, né? Diz Paulo aos Coríntios. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Isso foi falado há 2000 anos atrás, você vê o que eles não estavam passando. Mas se a gente pensar que isso daqui é ainda muito atual, em tudo somos atribulados. Nós somos atribulados? Somos. Mas não angustiados. Perplexos, nós estamos perplexos diante das coisas que nós estamos vendo, uma escalada, né, de violência, por exemplo, mas não desanimados, perseguidos. Muitas vezes nos sentimos perseguidos por aqueles que não gostam que o bem cresça. Então, você, quando vai se voltando para o bem, vão aparecer aqueles elementos que vêm nos testar, né, através das dificuldades, porque não querem que a gente cresça. Então, muitas vezes, nós estamos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos. O abatimento que tem caído sobre nós, né, gerando, inclusive, às vezes, muitas doenças decorrentes desse abatimento, né? A ansiedade, a angústia, a depressão, né? É uma realidade dos dias de hoje. Então, Paulo não podia ser mais atual. Mas, atenção, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. E nós não estamos angustiados? Ele não está. Perplexos, mas não desanimados. E nós? Estamos não desanimados? Perseguidos, mas não desamparados. Nós nos sentimos desamparados, parece que não tem ninguém para estender a mão para a gente. Abatidos, mas não destruídos. E aí, no fim da história, somando tudo isso, a gente se sente destruído. Então, tem problema, porque ele está falando o que nos vem contra o nosso encalço e como ele se comporta diante desses desafios. Né? De um lado, de uma forma positiva. Então, está faltando algo para nós. Paulo está completo, mas nós estamos faltando uma lacuna. E essa lacuna nós estamos vendo na sociedade de uma forma impressionante. Está faltando o quê? Para muitos está faltando a felicidade, para outros está faltando a riqueza, para outros está faltando as benesses, a fortuna. Mas surge uma lacuna. E essa lacuna é exatamente o quê? A falta de Deus em nossas vidas. E o que Paulo veio falar para a gente é que nós podemos suprir essa lacuna como? Próximo slide. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, então somos nós, né, encarnados na luta diária ao longo dos séculos, das décadas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. O homem interior é quem? É o espírito. O homem exterior é o quem? É a matéria, é o corpo. Então, o nosso corpo pode estar sofrendo, mas o nosso espírito tem que estar levantado, tem que estar de pé, tem que estar se renovando dia a dia. Assim nos diz Paulo. Próximo. Então, ele está nos trazendo um convite o quê? A renovação. Para que a gente possa ver aquele primeiro slide concordando com ele, né? Não nos deixando abater, nós precisamos mudar. Pela enquete que a gente fez aqui, e acredito também que lá nos nossos amigos da Casa da Fé Virtual, vão todos estar concordando que nós estamos faltando para nos preencher. E a forma da gente atingir esse preenchimento é através do quê? Qual é o convite que Paulo nos faz? É a renovação dia a dia.
Estamos nós fazendo a renovação dia a dia? É isso que nós vamos falar agora. Vamos falar nessa noite. Mas eu quero trazer para vocês uma situação que aconteceu depois que a gente foi escalado para fazer essa palestra sobre esse tema. Próximo. Eu fui convidado a participar de um simpósio de inovação tecnológica. Vocês já devem ter falado em inovação tecnológica, né? Junta as coisas novas com a tecnologia que já está associada à ideia de coisas novas, então fica mais novo ainda. E nesse simpósio eu tive a satisfação de observar como que as coisas estão andando nesta área. Para começo de conversa, o layout desse simpósio era totalmente diferente do que a gente está acostumado. Tinha aquela anfiteatro tradicional, com um tablado, uma tela, as cadeiras, mas tinha outros ambientes com cadeiras giratórias, poltronas espalhadas ao acaso, iluminação diferente. E as pessoas que estavam lá também bastante diferentes, quase que me sentiam num universo à parte, né? Chegava lá, tinha os descolados, os nerds, os geeks, né? E a gente, então, observou o que a gente pode ter visto, talvez vocês tenham visto, em filmes que mostram essas grandes empresas mais modernas, principalmente de tecnologias no Vale do Silício, em que as pessoas têm jogos, brincadeiras, ficam se divertindo, porque, assim, de uma forma relaxada, a criatividade desponta com mais facilidade do que se você está simplesmente devorando livros. Nada contra os livros, né? Os livros são apaixonantes. Mas, em termos de inovação, eles propuseram esse modelo e tem funcionado. Não sei se vai continuar funcionando, se não vou emitir juízo com relação, mas é uma realidade. E eu tive um pouquinho a experiência de poder participar dessa realidade, me sentindo um peixe fora d'água. Mas outra coisa que chamou a atenção é o jargão. Existe um jargão da área que a gente tem que aprender, tem que ter um dicionário para você se comunicar com eles, né? Então, por exemplo, a gente ouve essas expressões como startup. Quem nunca ouviu falar em startup? Né? Se não ouviu falar, vai ouvir. Ecossistema de criação. Esse eu adorei. Ecossistema de criação. Você tem que escrever e ler. Abordagem proativa. Esse é mais fácil de entender. E inovação disruptiva. Tudo isso são termos utilizados nesse ambiente, né? Nessa área, nesse universo. Né? Então, o que significam esses termos? Próximo. Startup, gente, é aquela empresa de fundo de quintal, vamos traduzir para o nosso popular aqui, né? A gente sabe que Bill Gates, o da Macintosh também, os Jobs, eles começaram nas garagens, né? Porque lá é muito típico ter a garagem nos Estados Unidos. Eles começaram nas garagens das suas empresas, com as suas criações, com as suas inovações. Então, traduzindo para a nossa realidade, seria uma inovação sendo produzida num fundo de quintal. São startups. Ecossistema de criação. Próximo. Isso aí. Polo é o que a gente chamaria de polo tecnológico. O ecossistema de criação é um ambiente que propicia a criação e que, juntos, formam um polo de tecnologia porque todo mundo está desejando a mesma coisa. Aí a gente vai andando lá acho que é Washington Luiz, e passa pelo polo moveleiro, né? Polo de móveis, né? Então, a gente já conhece essa questão do polo, né? Mas eles colocaram o nome de ecossistema, aí fica mais bonito, mais criativo. Abordagem proativa é o otimismo, gente. É entre uma ameaça e a oportunidade, você ficar com a oportunidade. É você receber uma ameaça e transformar ela numa oportunidade. A gente tem aqui a velha expressão, né, que a gente conhece aqui no Brasil, que é me dar um limão e eu faço uma limonada. E é mais ou menos essa a ideia da abordagem proativa. Não se deixar abater. Tentar transformar todos os reversos, todas as dificuldades em algo positivo para o seu negócio, para o seu serviço ou para o seu produto. E, finalmente, inovação disruptiva. É uma inovação que rompe com alguma coisa. Então, uma mudança radical. Ela pode ser, geralmente, ela assim, acontece em poucas vezes. Nós não vamos ter todo dia uma inovação disruptiva, uma mudança radical nos nossos produtos ou no nosso serviço.
Então, a gente vai tendo aquelas mudanças normais, vamos mudando, melhorando, mudando, adaptando, mudando, e de vez em quando surgem algumas mudanças mais radicais. Né? Por exemplo, a gente pode pegar o disco de vinil, que foi substituído por uma inovação que era o CD, que foi substituído por uma inovação digital também, que é o MP3, que foi substituído pelos streamings de música. Hoje em dia você não precisa mais guardar, você liga lá e a música vai chegando à medida que você está ouvindo. Então, isso daí foram rupturas ao longo das décadas passadas que a gente observa como sendo mudanças disruptivas. Mas entre uma mudança e outra dessas disruptivas, a gente vive em pequenas mudanças o tempo inteiro. Podemos fazer um paralelo com a renovação íntima que propõe o nosso querido Paulo? Bom, um startup para renovação íntima, aonde deve se localizar a renovação íntima em nós? A gente tem que nutrir ela em nossos corações e em nossas mentes, no nosso pensamento e na nossa moral. A gente tem que aplicar essa modificação tempo a tempo a partir do nosso coração e da nossa mente. Seria o nosso quintal da renovação íntima. Ecossistema de criação seria o polo tecnológico. Para nós, na renovação íntima, o que corresponderia? Corresponderia a um ambiente propício para a nossa renovação. Se eu ando com pessoas que não querem renovar, se eu só ando com pessoas para baixo, que não têm otimismo, que não estão aí para as coisas, a tendência é eu me contaminar e começar a reproduzir esse mesmo tipo de comportamento. É uma regra? Não. Você pode passar por ali e não ser contaminado. Mas é muito mais difícil para quem quer que seja. Então, a gente deveria nutrir a aproximação, a convivência com pessoas que estão desejando a mesma coisa, a renovação íntima. Isso é uma das razões que nos traz aqui. A gente está juntos, para juntos nós fortalecermos uns aos outros, mesmo sem falar nada. Só de estarmos aqui ou reunidos pela internet, no virtual, nós estamos reunidos, nós estamos com o mesmo pensamento e o mesmo objetivo. E isso faz uma diferença estúpida na questão da renovação íntima. E a abordagem proativa, eu lembro aqui de uma figura que o Gustavo mostrou na palestra que ele fez recentemente sobre intuição e inspiração, em que aparece que é um trenzinho, né, descendo um caminho, e tem duas pessoas nesse trenzinho. Uma pessoa está olhando para a direita e está tudo escuro, tudo tenebroso, e o outro está no mesmo trem, do lado daquele anterior, olhando para a esquerda, e aí tudo florido, iluminado, luminoso. O que aconteceu ali? Alguém obrigou alguém a ficar no lado direito e esquerdo? Não, foram escolhas próprias. Então, aqui a gente tem a questão de você escolher entre o bem e o mal, ou o pior. Você, por exemplo, olhar para aquela velha história do copo com metade da água dentro do copo. Ele está vazio ou está cheio? Ele está meio vazio e meio cheio, depende do seu ponto de vista. Eu tenho a mania de olhar primeiro ele meio vazio. Eu quero encher o copo rapidamente. Mas espero que muitos de vocês já estejam no estágio avançado de olhar e ver meio copo cheio. Isso é a ameaça e oportunidade para nós na reforma íntima, nós transformarmos a nossa visão, olhar de uma forma diferente. E as inovações na nossa renovação íntima, como nós falamos para inovação, ela não ocorre de forma disruptiva toda semana, todo dia. Nós vamos viver a nossa vida e tem que investir naquela mudança do dia a dia, nas pequenas coisas. E não é fácil, é difícil. Se você acordar e dizer, hoje eu vou ser menos egoísta, e chegar à noite, você vai se perguntar, hoje eu fui menos egoísta? Você vai ver que muitas vezes você até esqueceu o que você tinha se proposto no início do dia. Então, vamos fazer esse exercício. Vamos todo dia de manhã propor alguma coisa que nós possamos ser melhor. Hoje, deixa eu ver, hoje eu acho que eu vou ser menos vaidoso. Então, vou descuidar um pouco, mas para trocar esse lado, né, defeituoso por uma virtude. Eu não vou ser vaidoso, mas eu vou
buscar colocar alguém para cima, né? Mostrar que a pessoa é legal, que ela é boa, que ela é bacana, que ela tem valor, né? Eu não posso fazer isso, custa alguma coisa, custa sair de dentro de mim e investir na mudança. E a mudança, então é isso. Próximo. Então a gente foi buscar, nesse meio do empreendedorismo, uma definição para inovação. Essa não é uma definição leiga. Na verdade, eu adaptei juntando 2 autores conhecidos e referenciados para construir essa definição. Vamos lá. Inovação é o processo pelo qual os empreendedores exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio significativamente diferente ou um produto significativamente transformado para melhor. Então, a gente vê aqueles elementos chaves, né, de mudança, oportunidade, diferença. Próximo. A gente pode parafrasear essa definição de inovação para a nossa renovação íntima, reforma íntima. Renovação íntima é o processo pelo qual os espíritos exploram a mudança como uma oportunidade para uma vida significativamente diferente, ou um ser significativamente transformado para melhor. Então, encaixa perfeitamente essas 2 formas de enxergar o mundo, né? Elas se entrelaçam e têm a mesma estrutura, a mesma definição, a mesma forma. Então, nós podemos lucrar aprendendo com o que deu certo nesse empreendedorismo para que a gente possa aplicar na nossa vida, mas aí no mundo espiritual. Próximo. Vamos pegar um exemplo dessa questão de mudança, né, disruptiva. O exemplo da Kodak. Quem conhece a Kodak? O pessoal novo não deve conhecer a Kodak, né? O pessoal mais experiente, né, já usou bastante a Kodak, que eram as máquinas de tirar foto. A Kodak foi líder mundial da fotografia e a empresa foi estabelecida em 1888. Isso aí é a idade dela. Ela detentava o monopólio de câmeras, rolos de filmes e da revelação. Ela tinha uma propaganda que era assim: você faz o clique, nós fazemos o resto. Porque eles pegavam, revelavam, passavam por papel, cortavam e traziam para você aqueles monte de fotos, né? Você tinha que selecionar, você queria. Porque tirou a foto não tinha como refazer. Gente. Monopólio de 90% do mercado dos Estados Unidos. Dentro da empresa Kodak, tinha um engenheiro chamado Steve Sasson, que em 1975, num laboratório dele de pesquisa, de desenvolvimento, ele conseguiu uma imagem digital capturada pela máquina e reproduzida numa tela. Então, ele conseguiu que, mais tarde, acabou virando a coqueluche. Mas o que aconteceu? Os dirigentes, né, olharam para aquilo e acharam meio tosco. Não souberam enxergar naquilo ali um futuro. Eles falaram, não, nossa imagem no papel, com aquela gloss, aquele papel brilhoso, é maravilhoso, é o que está todo mundo acostumado. Nós não vamos apresentar e oferecer uma coisa dessa para os nossos clientes. Aí o coitado do Sasson continuou a estudar e a pesquisar para melhorar. E aí ele conseguiu. Botou uma imagem bem melhor e tinha outro problema, que era tantos dados, né, para fazer uma imagem, que ele não tinha com memória. Ele conseguiu colocar uma memória também mais pequena, que poderia ser menor, que poderia ser utilizado no instrumento. Mas o que aconteceu? Os dirigentes da Kodak se sentiram ameaçados com a novidade. Porque eles eram os campeões do universo analógico. Analógico significa que ele vai pegar a imagem da luz como está e vai registrar. E eles acharam que investir no projeto digital ia dividir ela e ia fazê-la se afastar do negócio que ela sabe fazer. Era a zona de conforto. Não queria se afastar da zona de conforto. Os concorrentes digitais, então, Sony e Canon, desbancaram a Kodak, oferecendo esses produtos tecnologicamente avançados, digitais, e a Kodak não resistiu e entrou em falência em 2012. Então, tudo isso, se você quiser resumir a história,
é o que está escrito ali. Resistência à mudança, temor da mudança. Eles tinham temor de mudar. Não, nós somos... A população nos ama. Nós temos 90% de aceitação. Não vamos mudar nada. Está tudo ótimo assim. E acabaram ficando para trás, falindo. Então, isso que sirva de exemplo para nós fazendo essa transposição da inovação para a reforma íntima. A gente enxerga que precisa fazer reforma íntima. A gente tem dentro de nós elementos para fazer reforma íntima, mas a gente não faz. Mas a gente não sai de dentro da zona de conforto para poder arriscar e fazer essa mudança que nós precisamos. Nós precisamos evoluir. Nós estamos aqui para isso, para evoluir, não para estacionar. Próximo. Coragem para mudar. Ficou ruim aí, desculpa o slide. Próximo. Continuando nesses documentos de empreendedorismo, né, existe um curso, existe um site da AEVO. Eu não estou fazendo propaganda, eu peguei um site, existem vários, tá? Poderiam ser outros que estão aqui. Mas são sites de consultores na área de empreendedorismo, incluindo a área de inovação. Se você quer preparar a sua empresa para uma inovação, você vai dar contratos com todos, eles vão trazer de forma prática. Mas na internet você encontra tudo, eles têm ali uma descrição do que eles chamam de os 4 comportamentos essenciais para estabelecer uma cultura de inovação na sua empresa. Você tem lá uma empresa, você quer que ela inove mais. O que eu preciso fazer para que a gente consiga atingir essa melhoria, né, dos nossos índices de crescimento, de inovação? E olha que nós encontramos, isso me surpreendeu, gente, eu não esperava isso. O primeiro item que foi colocado como os 4 comportamentos essenciais é a humildade. Nossa, eu fiquei maravilhado. Eu falei, gente, todo mundo tem que ler isso daqui. Depois a gente lê o P. Pode passar o próximo. Isso. Humildade, está escrito lá no texto, não é fraqueza ou passividade, porque confunde, né? Às vezes a pessoa humilde, aí acham que ela é burra, que ela é passiva, que ela é fraca, e não é nada disso, gente. Humildade é uma qualidade. E aí ela vai ser, no caso, né, que eles estavam trabalhando, essencial para encarar as mudanças necessárias. Se eu não sou humilde, eu não consigo reconhecer as minhas falhas. Se eu não reconheço as minhas falhas, eu não tenho como tratar elas e inovar elas, e reformar elas, renovar elas. Não vou ser capaz. Por quê? Porque eu não me acho um defeito nenhum. Eu sou perfeito, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Aí, no empreendedorismo, uma pessoa, um líder que não é humilde, ele não vai ouvir a opinião dos mais diversos níveis, desde a direção até os contínuos mais simples, humildes. Se ele está atento a ouvir, ele vai absorver possibilidades de melhoria em todos esses níveis. Mas ele tem que descer do seu pedestal. Tem que deixar de ser aquele CEO que manda tudo e que obedeça. Esse daí não é uma postura de inovação, não é uma cultura de inovação. Uma outra coisa que foi colocada, né, outro comportamento essencial, é ser orientado por melhorias contínuas. O ambiente empreendedor tem que incentivar e orientar as melhorias. Então, ele está falando do ambiente. Lembra lá dos ecossistemas que a gente estava falando? É disso que ele está falando. Que o ambiente deve favorecer a melhoria. E é o que nós comentávamos aqui, de com quem que eu vou andar, com quem que eu pareço, com quem que eu sou. Eu tenho que buscar cada vez mais estar e me envolver com pessoas que desejam as mesmas coisas do que eu. Também estão desejando a reforma íntima. Aí a gente tem que pensar, mas e as outras pessoas? Cada um a seu tempo. Nesse momento que nós estamos passando de transformação do planeta Terra, de uma escala evolutiva planetária, né? Que os seres vivos evoluem, os espíritos evoluem e os planetas que os contêm também evoluem conjuntamente. E nós estamos passando por esse momento de transição planetária em que a gente tem que prestar atenção no quanto nós vamos jogar fora a nossa energia. Nós devemos aproveitar e focar a nossa energia para aquilo que vai ter retorno. Isso não é maldade, isso é sabedoria. É você... Jesus fez isso várias vezes. Ele tinha situações em que ele não se preocupava, mas em outras situações ele ia lá e fazia o que ninguém queria fazer. Se aproximava de quem ele não queria
nem chegar perto. Ele foi mal visto, mal falado por conta de jantar na casa dos publicanos. Ele achou que ali ele ia ter um ambiente rico de receber os seus ensinamentos, ao invés de, muitas vezes, numa sinagoga, no lado de fora da sinagoga, com os patriarcas. Então, orientado por melhorias contínuas, a gente tem que continuamente estar buscando a inovação, a nossa reforma íntima. Não é uma coisa para um dia, não é uma coisa para 2 dias, não é em tese, em média, uma ruptura, uma mudança de ruptura, não. É aquela mudança do dia a dia, que é difícil. Estou falando, faça o desafio, hoje eu vou ser diferente nisso. Faz isso, experimenta. A gente vai ver quão difícil é, mas vai ver o resultado. Tá certo? Então, próximo. Outro comportamento essencial da cultura de inovação é ter a mentalidade de execução. O que significa isso? Próximo slide. Boas intenções de nada valem sem implementação ou testes. Isso está escrito lá no texto. A liderança inovadora precisa sair da teoria para a ação. Então, não basta, eu sei tudo sobre inovação, eu sei tudo sobre reforma íntima, eu sei tudo sobre espiritismo, mas eu não boto nada em prática. Então, não adiantou nada. Eu tenho que buscar implementar. Ele falou, ou testes, aquilo que a gente falava aqui, testa você deixar de ser egoísta um dia, ou minimizar esse egoísmo por um dia. Então, você tem que partir para a ação, não adianta ficar só no campo das ideias. Isso é um comportamento de empreendedor, tá? Lembrando que a gente está fazendo um paralelo aqui para o nosso caso, na reforma íntima. Ter a habilidade de trabalhar de forma colaborativa. O agente da inovação deve saber ouvir e auxiliar os seus colaboradores. Ouvir e auxiliar. E o que significa disso? Não é só eu ouvir, não é só todo mundo fala e eu escolho o que eu achei mais bacana. Eu saio de dentro de mim auxiliar. Às vezes alguém tem uma necessidade, uma dificuldade, e a gente pode ajudar ela para ela seguir adiante. O que significa isso no nosso caso? Significa que quando eu estou me preocupando com o próximo, eu estou esquecendo dos meus problemas. E tem tanta gente com problemas tão maiores que os nossos, gente, que realmente, se a gente conseguir botar isso em prática, nós vamos nos transformando. É um dos pilares, é uma das condições para você poder fazer essa modificação, colaborativo, é ser junto com todo mundo, é buscar as pessoas onde elas estão, é buscar a dor onde ela está. Processos colaborativos, pode voltar só para ler a última fase? Processos colaborativos devem ocorrer de forma livre e contínua. Como nós falamos, não tem essas rupturas todos os dias. Às vezes surge uma mudança que é uma ruptura para nos chocar, para nos balançar, para nos testar. E aí a gente, então, trabalha com isso. Próximo. Então, falando em renovação, chegando mais perto do que o Paulo nos falou, eu procurei no dicionário e você encontra ficar ou fazer ficar outra vez como novo, se renovar. Alterar-se para melhor. Eu adorei esse. Alterar-se para melhor. Para melhor é a inovação, que tem que ser algo significativamente melhor. E alterar-se. Alterar a si mesmo. Não é alterar o outro, não é alterar o meio ambiente, é alterar-se. Isso eu achei muito positivo na definição. Próximo. Então, a gente chega no livro Fonte Viva, de Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. Na lição 141 aparece a mensagem renova-te sempre, que era da onde, então, surgiu aquela citação logo do início da nossa conversa aqui essa noite. Né? Então, próximo. Só lembrando, gente, essa coleção Fonte Viva é composta de 4 livros que não tem coisa melhor para utilizar no seu culto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem não faz ainda o culto do Evangelho, tem aqui um folderzinho com as explicações, né? Sugestões, não tem uma receita, não tem uma regra. Mas ali estão sugestões para que você possa fazer o seu culto doméstico, né? O culto do Evangelho no lar. E essa coleção do Fonte Viva é excelente para isso. Então, feito o nosso propaganda. Próximo. Então, agora a gente está retirando de textos do Fonte Viva dessa lição Renova-te Sempre.
A gente não falou lá em cima em ameaça e oportunidade? Olha o que Emmanuel nos fala, comentando aquela mensagem de ponto. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Então, o dia, né, a experiência, os problemas, elas são ameaças. O dia não é uma ameaça, mas pode ter, naquele dia pode ter uma ameaça. E eu tenho que ser capaz de transformar essa ameaça em algo positivo, uma oportunidade. Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer, de inverter o jogo. Né? Próximo. Está meio diferente aqui, tem uma diferença pelo slide. Temor da mudança, que nós vimos no caso da Kodak, que nós vimos, né, falando em outros locais. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade, da pobreza, da desilusão ou da velhice. Então, aqui Emmanuel fala dos temores, que a gente já falou, que né, o caso da Kodak levou à falência, e aqui ele está listando 4 exemplos de temores que podem paralisar a pessoa e não permitir que ela possa, então, seguir adiante. São contraproducentes. Então, vamos avançar. Mais um. Fuga da ação necessária. Lembra que a gente falou teoria, tem que ter a prática, tem que ter a ação? Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Então, eles fogem do dever, então eles se afastam do que é o bem, então o que vai sobrar para ele? Vai sobrar para ele buscar na morte a paz que ele não conseguiu na terra, no trabalho. E a gente ressaltou aqui a desistência do bom combate. É uma passagem muito linda de Emmanuel, chamado Bom Combate, em cima de uma passagem de Paulo de Tarso também, está no livro Palavra de Vida Eterna, e que é muito lindo. E ali ele diz, né, as civilizações combateram para sempre, né? Sempre houve embates, guerras ao longo da história da nossa civilização. E essas histórias passaram, né? Todos os que foram líderes, guerrearam, foram generais, foram donos de muitas terras e fizeram coisas nefastas. Então, todos esses aí passaram. Chegou um dia que eles voltaram para a pátria espiritual. Não tem jeito, eles não têm como fugir dessa questão. Mas o bom combate é aquele que eu luto comigo mesmo, com os meus defeitos. Próximo. Então, providência divina. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador, de trabalhador, em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã, o dia... Eu não lembro, está aqui embaixo, desculpa, perdeu a formatação. Né? Volta um pouquinho só para a providência divina. Então, a prova pode nos parecer invencível, a dor pode ser insuperável, mas a providência divina não vai nos abandonar. Onde está a nossa fé? Nós temos as condições, na doutrina dos Espíritos, nós estamos estudando como é que funcionam as coisas no mundo moral, além do mundo material. Né? Nós temos, na providência divina, as leis da natureza, as leis divinas que regem o universo, elas se aplicam a nós. E nós temos, então, as receitas, as fórmulas estão lá no livro dos Espíritos, por exemplo, quando você atua com o seu livre-arbítrio, pode atuar com o seu livre-arbítrio, mas existe uma lei inexorável. Você nunca vai poder fugir. É a lei da ação e reação. É uma lei da própria física, né? A cada ação corresponde a uma reação igual ao contrário. É a lei de causa e efeito, em que aquilo que eu tenha feito vai retornar para mim. Com isso, eu resgato o meu amor e minha crença na justiça divina. Porque se eu estou sofrendo, não é porque Deus foi injusto,
ou porque ele é caprichoso. É porque eu, com meu livre-arbítrio, me afastei das leis dele e agora estou resgatando os erros que eu cometi dentro da lei de causa e efeito. Então, eu compreendo, eu entendo isso, mas falta botar em prática. Se eu colocar isso em prática, eu vou, então, entender que as dores não são insuperáveis, né? Que as provas não são invencíveis. Eu vou entender isso, porque nós temos um Deus, Pai, Criador, que nos deu a vida. Ele não nos abandonou. Nós temos Jesus. Gente, o Evangelho, a quantidade de ensinamento do Evangelho é escandaloso. Então, a gente tem ali toda a farmácia, todos os remédios, todas as necessidades nossas estão supridas ali. Mas nós precisamos pegar e colocar em prática. Próximo. A humildade. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A aceitação da vontade de Deus é humildade. É eu dizer, Deus, você está certo. Não, eu não tem que ser como eu quero. Tem que ser de acordo com as suas leis. Também não é assim, como ele quer com capricho. É um capricho divino. É uma lei linda, maravilhosa da natureza, que vale as leis de sempre, e que eu vou me adequar a ela, eu vou ser feliz. Eu vou contra ela, eu vou ter que resgatar. Então, permanece firme no teu setor de serviço. Ou seja, não para de trabalhar. No bem, estamos falando da questão moral. Educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. Eu achei esse educando o pensamento excelente. Porque a gente já sabe, mas não bota em prática. Você tem que educar o meu pensamento para que ele aceite a vontade de Deus e a gente possa, então, caminhar junto, e não um contra o outro, ou nos afastando de Deus. E aí ele, então, pega aqueles 4 casos e comenta. A moléstia, a doença, pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. É o que nós estamos falando. É justiça. Parece que estamos sendo injustiçados. Não, eu não fiz nada, por que eu estou sofrendo assim? Mas não é verdade. Nós sabemos, nós temos a compreensão já da lei de causa e efeito, que a justiça celeste vale sempre. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. Então, estamos ali aprendendo a lidar com a situação da escassez. O desapontamento, recebido com fervorosa coragem, é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. E a senectude do corpo físico é a fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Então, a gente tem aí as doenças, gente, como sendo uma chamada, uma intimação transitória da justiça, é uma chamada à atenção. Olha o que você está fazendo com a sua vida. Às vezes, uma doença é o momento da mudança disruptiva. E a gente vai levando, chega uma hora que diz, não dá para continuar assim, vai ter que ter algo um pouco mais para chamar a atenção. Mas nós não podemos perder a esperança, perder a vontade, a crença na vontade divina, na bondade divina. A escassez de recursos, a gente fala, né? Dinheiro não traz felicidade. Mas ajuda, né? Todo mundo concorda com isso. Nós estamos vivendo no mundo material. Mas quando ele fala que a escassez... pode voltar só? A escassez de recursos é um obstáculo educativo, porque é uma forma, um momento do espírito repensar e aprender a valorizar o que provavelmente ele pode ter malbaratado, pode ter desperdiçado, pode ter jogado fora em outras vidas. Então, isso também chama atenção para que nós não joguemos fora, não desperdicemos, para que nós mesmos, isso, para nessa vida mesmo, não responder ao chamado aí da lei de causa e efeito. Desapontamento, recebido com fervorosa coragem. Desapontamento, quando ele fala, é desilusão. Né? Você recebe uma desilusão. Você esperava uma coisa muito e, de repente, aquilo não aconteceu. Mas você esperava demais e aquilo não aconteceu. Você investe de novo e aquilo não aconteceu. É a desilusão. O segredo está em saber virar a página. Porque se eu não virar a página, essa desilusão vai ser uma obsessão na minha vida. No sentido de que eu vou permitir que aquele mal que me aconteceu, eu me desiludi, eu esperava que não aconteceu, vai continuar me perseguindo a minha vida inteira. Ou seja, eu vou sofrer o que eu já sofri quando tive essa desilusão e vou continuar sofrendo daqui para frente. Isso não é justo. Por que eu tenho que ficar sofrendo? Mas eu tenho que me desapegar. Lembra? Você já estava falando de desapego? Eu tenho que me desapegar daquela situação
para poder seguir adiante livre. Ela, muitas vezes, é como se fosse aquelas correntes que nos prendem, não deixam a gente ir ao Deus. Mas quem botou aquela corrente? Nós mesmos, porque não aceitamos aquela decisão. Então, vamos mudar o nosso mindset, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de colocar os nossos pensamentos. Esse é o desapontamento. E a senectude é a idade. Né? A gente tem que saber aprender a envelhecer. É uma fatalidade, todos nós vamos envelhecer, mas vamos aprender a envelhecer. Aí eu lembro daquela história, né, que a Conceição conta bastante, do encontro de educação espírita, de ensino espírita, um senhorzinho que o pessoal descobriu que ele tinha feito vestibular para pedagogia, ele tinha quantos anos? 93 anos, fez vestibular para pedagogia, ia começar a estudar pedagogia. Aí todo mundo questionou ele, mas por que você vai estudar pedagogia, 93 anos, você não vai poder botar em prática? Ele falou, não, quando eu chegar na próxima vida, eu já adiantei o meu currículo. Próximo. Então, gente, a mensagem do Paulo de Tarso para nós é que a gente tem que procurar a renovação íntima. Não vamos ficar na zona de conforto, não vamos ficar com temor da mudança. Vamos renovar intimamente, ou seja, o espírito, a alma, sempre, sempre significa continuamente. Então, ele nos diz, encerrando aquele texto do Emmanuel, ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria. Porque enquanto o envoltório de carne se corrompe, pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida eterna. Então, isso resume o que a gente falou aqui, dentro da ótica de que a reforma íntima é o caminho para a gente ser feliz. Da gente mudar aquilo que nós não gostamos em nós mesmos. Muitas vezes temos dificuldade. Então, vamos buscar esses elementos para que a gente possa fazer a reforma íntima todos os dias. Próximo. Só para encerrar, o nosso querido Chico, com uma citação semelhante. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções. O sacrifício tempera-lhe do caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Deixa eu ver. Então, eu agradeço a todos. Que nós possamos ter uma boa noite.